Boa noite para você que está acompanhando aí o canal do meu tio Oscar, é muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o filme Campo dos Sonhos, de 1989. If you build, they will come. Eu tenho certeza que logo depois de você terminar de assistir esse filme, essa expressão vai ficar na sua cabeça durante vários e vários dias. Numa tradução literal para o português, seria algo como: se você construir, eles virão. E não é à toa que essa expressão está colocada no filme de uma forma que leva a história do começo ao fim, baseado nessa sequência. If you build it, he will come. Ray Kinsella é o nome do nosso protagonista aqui. Depois de ouvir algumas vezes, em diversos momentos e dia após dia, a expressão que eu citei logo no início, contraria toda a sua família e os seus conhecidos e derruba uma parte da sua plantação de milho para construir um campo de beisebol. Are you actually thinking of doing this? No. I mean, I can't think of one good reason why I should, but... A esperança desse agricultor, que mora numa pequenina cidade no interior do estado de Iowa, interior dos Estados Unidos, é atrair a figura do lendário jogador Shoeless Joe Jackson, que tem esse apelido porque justamente ele jogava as partidas do esporte descalço. I am pitching to Shoeless Joe Jackson. Depois de alguns dias de perseverança e um pouquinho de insistência e até mesmo de teimosia para lidar com as reações negativas dos seus vizinhos, finalmente o jogador aparece no meio do campo que foi erguido na plantação e junto com ele os outros jogadores desse time. Uma lendária formação dos Red Sox de 1919, tido até hoje como um dos melhores times da história do beisebol. Anytime. They're all welcome here. No entanto, a coisa não para por aí. Esses jogadores trazem consigo outras questões e perguntas às quais ele não tem resposta. E assim, ele passa a buscar as respostas para essas perguntas em algumas viagens que ele faz pelos Estados Unidos e encontra algumas figuras que vão ser importantes para as reflexões pessoais desse nosso personagem. Wait! Look, I've come 1,500 miles to see you at the risk of losing my home and alienating my wife. All I'm asking is 1 minute. Veja, essa premissa que eu estou contando aqui para vocês parece um pouco maluca, né? Mas ela faz muito sentido dentro da proposta desse filme. Mais ou menos como o último filme que a gente analisou aqui, Sociedade dos Poetas Mortos, não importa tanto a história que está sendo contada, e sim os signos que elas representam. Da mesma forma que as questões do professor John Keating ou dos estudantes do Instituto Welton no filme anterior não eram a questão central daquela narrativa, tampouco a história do fazendeiro aqui é o mais importante. I have just created something totally illogical. Na realidade, o roteiro de Campo dos Sonhos está a serviço de uma verdadeira fábula norte-americana. E o filme dialoga intimamente com os valores daquela sociedade. Logo no início do filme, por exemplo, Kevin Costner utiliza o recurso da narração em off para descrever brevemente a história da sua família, ilustrada por fotos envelhecidas e vídeos caseiros de baixa resolução. Estão lá, por exemplo, as figuras do imigrante britânico estabelecido na América, do operário que lutou pela construção daquela nova terra e também do chefe de família, que sustentou várias bocas com seu próprio suor. Essa narração em off ainda traz a rebeldia dos anos 1960, a áspera relação do personagem vivido pelo Kevin Costner com o pai, o encontro com a sua atual esposa e, claro, tudo isso emoldurado pelo esporte que é a verdadeira paixão americana, o beisebol. Quer dizer, todos esses elementos que eu acabei de citar formam a verdadeira base de constituição da sociedade norte-americana. E é através justamente desses elementos que a gente começa a perceber a evolução do personagem ao longo do filme. A própria construção do campo, tendo que derrubar parte da sua plantação de milho, está ligada a essa ideia de fazer algo extraordinário e ousado, né? E o personagem traça essa relação antiga com o pai dele e vai buscar apoio com a atual esposa para realizar esse objetivo. Num segundo momento do filme, quando o nosso personagem já recebeu a figura do Shoeless Joe Jackson,
Ele parte para novos desafios, empurrados por essas vozes que mandam outras mensagens diferentes da anterior. E tudo isso, vejam bem, mesmo com as dificuldades financeiras encontradas pela família, que acaba se sacrificando um pouquinho para realizar esse sonho da construção do campo. Can I come back again? Yeah. I built this for you. Então perceba só a analogia que é feita nesse ponto. O campo dos sonhos não é somente aquele espaço físico que está ali no quintal da casa daquele agricultor no interior dos Estados Unidos. O campo dos sonhos é a própria terra norte-americana, a terra onde você cultiva e recebe os frutos de volta, a terra onde você deposita o seu suor e o seu trabalho e você é recompensado mais à frente, a terra onde você constrói e você recebe suas visitas mais à frente. Perceba só essa analogia poderosa de uma terra fértil e que presenteia os seus filhos com os frutos do seu suor e do seu trabalho. Todos esses símbolos são muito fortes e muito específicos da sociedade norte-americana e a gente sabe muito bem disso, mesmo que de forma não consciente, né? Grande parte dos filmes ao longo das décadas e até mesmo hoje remetem-se a esses símbolos e a esses ídolos para poder construírem suas narrativas e construírem seus roteiros. O que Campo dos Sonhos faz, no final das contas, é unir tudo isso numa fábula muito bem construída e que faz muito sentido para quem é desse contexto. No entanto, o filme, que é dirigido e roteirizado pelo Phil Alden Robinson, não se aprofunda muito nas questões narrativas e estéticas do filme. O filme é bastante careta do ponto de vista dos recursos de câmera e recursos de montagem que são utilizados. O roteiro é muito bem encaixado e agradável, é verdade. E inclusive a gente tem a participação de atores que estão muito bem colocados no filme, como por exemplo o ator James Earl Jones e o lendário Burt Lancaster, que a essa altura da carreira já vinha afastado das telas e retorna numa participação muito agradável de se ver. I'd have liked to have that chance, just once. To stare down a big league pitcher. To stare him down, and just as he goes into his wind-up, wink. No entanto, a estrutura é bastante simplória, então eu não consigo identificar ali algum elemento que faça desse roteiro algo extraordinário. Tem ainda a questão cultural e que acaba influenciando bastante no julgamento de mérito desse filme. Para uma sociedade que está plenamente conectada com todos os valores ali apresentados, é natural que o filme tenha sido muito bem recebido. E de fato a produção foi muito bem nas bilheterias e também entre a crítica. Inclusive o crítico Roger Ebert, que foi durante muitos anos o mais conhecido crítico dos Estados Unidos, chegou a afirmar que o filme era tão redondo que parecia quase um milagre. Eu particularmente sou mais comedido e, apesar de achar o filme bastante eficiente, destaco que o filme pode sim funcionar muito bem dentre as diversas plateias, mas talvez seja um certo exagero colocá-lo entre os 5 indicados a melhor filme daquele ano. Certamente nós tínhamos várias outras produções de gabarito bem superior para estarem no lugar desse filme, como por exemplo Tempo de Glória, Faça a Coisa Certa, Henrique V, Sexo, Mentiras e Videotape e tantas outras. Por fim, também me desagrada um pouco o desfecho dessa história e a mensagem final desse filme, que me parece otimista demais e também lírica demais. Então, muito diferente de Sociedade dos Poetas Mortos, onde a gente tem um desfecho bastante pessimista em relação ao futuro e ao status quo, a gente tem em Campo dos Sonhos uma mensagem bastante bonita, edificante e até mesmo lírica, que me parece otimista demais dentro de uma realidade que era complicada do ponto de vista político e econômico da sociedade dos Estados Unidos. O filme tem o seu valor histórico, ele é interessante para a gente observar a carreira do Kevin Costner nesse momento, ou seja, no finalzinho da década de 80, mas talvez com exceção da trilha sonora, que é muito bonita e está muito bem colocada ali, composta pelo James Horner, não tem nada de tão extraordinário. E se depois de assistir o filme você ficar com a expressão "If you build, they will come" na cabeça, não se assuste, vai ser normal.
Tá encerrada assim mais uma análise aqui do canal do meu tio Oscar. Eu agradeço muito a você por estar me acompanhando aí desde o início. Curta, compartilhe e comente esse vídeo e, claro, se inscreva também nas outras redes sociais do meu tio Oscar para não perder nenhuma novidade, hein? O nosso próximo filme é uma superprodução dirigida pelo Oliver Stone e estrelada pelo Tom Cruise. Nascido em 4 de julho. Não vai perder, né? É daqui a 3 dias aqui no YouTube. Eu te espero. Até lá!